próximo tema é mentalidades e competências críticas na era digital. Eu não tenho nada para falar sobre isso. Não tenho absolutamente nada para falar sobre isso, mas vou chamar alguém que tem. Pedro Martins, por favor, CEO da PM Hub. Uma salva de palmas para o Pedro. Mas, Pedro, eu não tenho nada para falar, mas vou te pedir ajuda, porque eu sei que você é uma pessoa colaborativa. Eu queria que você segurasse essa carta, por favor. Vou segurar o seu slide para você ter as mãos livres, de frente para o palco, para o público. Vou te pedir uma gentileza, Pedro. Rasga essa carta mentalmente. Você rasgou, Pedro? Rasgou? Tá a brincar? Ele rasgou, gente, a carta. Era para ser... Ai, meu Deus. Só uma pergunta rápida. Quem acha que a culpa foi dele de ter rasgado a carta antes de esperar eu falar? Cara, o povo te adora, hein? Foi realmente uma salva de palmas, Pedro, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um privilégio estar hoje aqui com vocês. Tenho a agradecer essa oportunidade ao Pedro Ramos, à Carla Caracol. Aqueles que me conhecem há mais tempo sabem que eu vivi os últimos 27 anos fora de Portugal e, portanto, sinto um imenso privilégio de estar esta rentrée, de ser aqui no Encontro Nacional da APG. O tema que tenho hoje para abordar com vocês é um tema que tem sido recorrente nas palestras anteriores que nós ouvimos, não é? O David e a Leila, em particular, falaram bastante das competências da era digital, como também não podia ser diferente, porque se nós vivemos na era digital, as competências que se exigem hoje aos gestores e aos gestores de recursos humanos em particular não podem ser outras. Mas, em rigor, não existe uma era digital. Existem várias eras digitais e o que é interessante é que o que faz a diferença entre as eras digitais não é a tecnologia, é a relação da tecnologia com as pessoas. Nós podemos dizer que a era digital começou com o primeiro computador digital, há cerca de 80 anos. Então o computador se relacionava com as pessoas apenas para resolver as tais equações lineares que eram atividades de rotina. Mas para terem uma ideia da diferença da capacidade de computação da época para os dias de hoje, uma operação que era computada em 15 segundos, hoje nós conseguimos computar 15 bilhões de operações no mesmo tempo. Então foi 80 anos em que a evolução foi absolutamente exponencial. Mas para nós, gestores de pessoas, a data que marca a relação entre a tecnologia e as pessoas é 2011, quando o MIT e a Deloitte começam a falar de transformação digital. E transformação digital corresponde precisamente à forma como as pessoas se tornam protagonistas dessa transformação. Não diz respeito à utilização da tecnologia, mas à finalidade da tecnologia. Em que é que a tecnologia muda a nossa relação com os modelos de gestão, com os modelos de negócio, mesmo com as relações sociais entre as pessoas. Aliás, eu estou a ver que eu não precisava sequer de falar sobre isso, porque alguns de vocês nem sequer estão a ouvir o discurso, já estão praticando esta interação que a tecnologia permite entre as comunidades, não é? Mas realmente 2011 torna a gestão de pessoas como curadora da transformação digital, ok? Se nós estamos a falar de uma mudança de cultura, se nós estamos a falar de uma mudança comportamental, estamos a falar naturalmente de gestão de pessoas. Em 2013,
o governo alemão cria o conceito da indústria 4.0. Essa indústria 4.0 era essencialmente baseada na automação. E como nós sabemos, a automação veio abrir mão de muitos empregos, veio fazer com que algumas atividades de rotina fossem desenvolvidas por máquinas, na borótica, na robótica, etc. E isso, naturalmente, aumentou muito a produtividade das organizações. Daí que o Salim Ismail começasse a falar, pouco tempo depois, nas organizações exponenciais, que eram organizações de um forte suporte tecnológico, 10 vezes mais rápidas, 10 vezes de menor custo e 10 vezes de maior resultado. E isso só era possível graças a uma utilização intensiva da tecnologia. Só que a tecnologia, neste conceito, era uma tecnologia de substituição das pessoas e não uma tecnologia colaborativa das pessoas. Essa tecnologia veio surgir pouco tempo depois, um conceito introduzido pelo governo japonês de Sociedade 5.0, que era pegar exatamente nessas tecnologias da indústria 4.0, do IoT, das machine learning, da inteligência artificial, etc., mas colocar isso ao serviço das pessoas. Fazer com que a qualidade de vida, a inclusão e a sustentabilidade acabassem de ser tão ou mais importantes que a produtividade e a rentabilidade, que era o propósito principal da indústria 4.0. Então nascem, por exemplo, as cidades inteligentes, a telemedicina, os carros autónomos, são produtos exatamente desta sociedade 5.0, em que nós começamos a falar de uma gestão de pessoas protagonista da transformação digital, mas de uma gestão com propósito de natureza social. Bom, a Renata Thiabaut, que é minha parceira, ela é professora de pós-doutorado em e-commerce da Universidade de Harvard e partner da Alibaba, que todos conhecem, certamente são utilizadores da Alibaba, não é? Já compraram algumas coisas no marketplace. Vai-nos falar do case da divulgação, da difusão das competências relacionadas com a transformação digital aplicada à agricultura com suporte eletrónico e o impacto que a pandemia também teve na difusão dessas novas competências. Renata fala-nos a partir de Xangai, mas não vai falar em chinês, fiquem tranquilos. Olá, muito obrigada pelo convite para participar do evento. Eu sou a doutora Renata Thiabaut, eu moro na China há 16 anos, ajudando na digitalização de empresas, também na venda de produtos online, trabalhando com vários supermercados e também marcas que vêm para a China. Eu também sou professora do Alibaba Business School, fazendo treinamento e capacitação para empresas e para empreendedores que querem aprender um pouco mais sobre o comércio eletrônico na China. O comércio eletrônico tem revolucionado a economia e gerado muitas oportunidades para empresas micro e médias empresas. Então, com a pandemia, a gente percebeu que muitas empresas que focavam bastante no varejo tradicional, ou seja, na venda de produtos através de varejo, através das suas lojas, elas tiveram que digitalizar rapidamente. Então, o comércio eletrônico, ele cresceu bastante, principalmente com a pandemia. A gente viu um crescimento de 14% a 17%, embora em vários países esse número foi bem maior. E um outro dado também em relação ao comércio eletrônico é que ele é esperado a alcançar 25% do varejo total, né, no mundo.
No caso da China, esses números são muito maiores. Claro, a gente está falando sobre o maior país, né, o maior mercado digital do mundo, né, que gera trilhões de dólares por ano. Então, o comércio eletrônico é uma realidade. As empresas que estão pensando em vender online já deveriam ter começado. Então, a pandemia, né, ela acelerou essa digitalização e também o e-commerce mundialmente em 4 a 6 anos. No comércio eletrônico, são várias vantagens. A primeira é que o custo operacional geralmente é muito reduzido comparado ao varejo tradicional. São várias plataformas, opções de vendas, por exemplo, diretamente para o consumidor ou vender para outras empresas, né, que seria o B2B, ou de uma forma mais informal, que é o C2C. Nesse caso, o comércio eletrônico ele não tem restrição em relação a uma região. Se você mora em uma cidade, vamos supor, no Porto, né, você tendo uma loja, você vai vender para as pessoas mais ou menos da região. Ou seja, o comércio eletrônico não tem essa restrição em relação à localização. Você pode vender tanto para o mesmo país, todas as regiões de um mesmo país, ou até, no caso da Europa, existe essa facilidade de fazer o comércio eletrônico também cross-border, que seria para outros países da região. Também muito benefício do comércio eletrônico para essas empresas pequenas é a criação de empregos, geração de empregos, de negócio, o aumento do lucro, redução do custo, né? Então, são vários benefícios. E por que não? As empresas têm que pensar hoje, principalmente, no mundo digital. E isso só pode ter acontecido devido à penetração da internet. Então, a gente vê vários países com essa penetração um pouco maior ou menor, países mais em desenvolvimento, infelizmente, na África, a gente tem várias barreiras em relação ao comércio eletrônico devido à penetração de internet, que ainda é muito baixa, principalmente em zonas mais remotas. Então, é claro, para você ter digitalização, o primeiro passo é facilitar a internet, o uso da internet, a implementação da internet para o comércio eletrônico em regiões até mais longes. Muito obrigada. Bom, como a Renata disse muito bem, hoje todos são estímulos a nós desenvolvermos as competências para a era digital. E eu acho que é importante nós termos consciência do investimento que está a haver na transformação digital das organizações e, em particular, da transformação digital da gestão de pessoas. Eu confesso a vocês que, quando fui pesquisar estes números, tive de ir ao Google para saber quantos zeros tinha 1 trilhão, que eu não fazia a mínima ideia. Cheguei à conclusão que eram 18, então eu resolvi escrever mesmo trilhão, porque se colocasse lá 18 zeros, precisava de 2 slides. Nós estamos a falar de um investimento que tem um crescimento na área da transformação digital a 17,6% ao ano do investimento. E quando isso se localiza na gestão de pessoas em particular, nós vemos que o crescimento do investimento, por exemplo, só na inteligência artificial aplicada à gestão de pessoas, tem um crescimento de 98% ao ano das high-techs. E se formos avaliar isso em relação ao metaverso, é de quase 40%. A previsão é que, quando chegarmos a 2030, o investimento em inteligência artificial para recursos humanos seja 230 vezes superior ao investimento em gestão de pessoas e liderança.
Só para vocês verem como a tecnologia está a mudar radicalmente as organizações e, por consequência, a forma como nós gerimos pessoas. Então, que competências são essas que são competências características da transformação digital? São competências naturalmente diferentes do dicionário que o McLennan e a McBeer desenvolveram há cerca de 50 anos atrás, quando, por exemplo, colocaram competências como persistência, como empreendedorismo, como formas de liderança que já são ultrapassadas, eram apresentadas como receita de bolo, ok? Eram apresentadas como soluções para todos os comportamentos das organizações. Hoje vocês não vão encontrar mais um dicionário de competências como aquele que o McLean fez há 50 anos atrás e que continuam a ser o léxico da maior parte das competências usadas hoje. Uma dessas não é uma competência, é uma mentalidade que foi citada aqui várias vezes, porque ela na realidade é uma buzzword, é o Agile Mindset, ok? O Agile Mindset muitas vezes é usado para significar rapidez, mas ele não é necessariamente rapidez. Ele até pode ser rápido por consequência, mas não é rápido por objetivo. Nós estamos a falar de simplicidade, não é? Estamos a falar de um conceito que é adverso à gestão de pessoas, que é o produto mínimo viável, que é o MVP. Nós fomos educados sempre a cobrar às pessoas superar, não é? Vocês sabem que nas vossas escalas de avaliação de desempenho tem lá um último nível que é superou as expectativas. Isso é anti-agile. O agile é fazer muito bem o essencial, mas nada além disso. E naturalmente estamos a falar em metodologias que privilegiam o foco nas pessoas em relação ao foco dos processos, diversidade e colaboração, ciclos de gestão frequentes com entregas rápidas, aprendizagem compartilhada e esta capacidade que nós temos que adquirir de disrupção. Isso leva-nos a uma certa ambidestria agile. O agile joga em dois campos dos nossos hemisférios cerebrais que são paradoxais. Por um lado, ele é muito flexível, é disruptivo, experimental, autónomo, colaborativo, etc. E, por outro lado, ele é muito matemático, ele é analítico, ele é lógico, ele é objetivo, ele é compromissado com resultados e com os clientes. Então, isso é muito difícil, nós trabalharmos estes dois hemisférios ao mesmo tempo. De um lado, de uma certa flexibilidade e, do outro lado, de um grande rigor. E, se quiserem, isso é o panorama que nós hoje vivemos na gestão de pessoas, não é? Vocês, de um lado, ouvem falar de questões relacionadas como felicidade, por exemplo, e do outro, ouvem falar de algoritmos para a gestão de pessoas. Então, é este universo, digamos assim, paradoxal que nós vivemos e que é próprio da era digital. A outra são umas competências relacionadas com a capacidade de trabalhar em equipes híbridas. Hoje, com os robôs colaborativos, nós temos equipes compostas simultaneamente por pessoas e por máquinas. Com as machine learning, essas pessoas aprendem as atividades, essas máquinas aprendem as atividades com as pessoas, melhoram esses processos, essas atividades e devolvem essas atividades às pessoas. Eu ainda há pouco tempo fiz um team building com robôs colaborativos e pessoas na empresa ABB, muito interessante, em que as pessoas tinham um ciúme danado dos robôs que aprendiam com elas e ainda lhes queriam ensinar o que é que elas tinham que fazer. Outra é da liderança agile. A liderança agile é um conceito introduzido pela consultoria McKinsey que também traz muita inovação na forma que nós vemos o líder. Nós víamos o líder como alguém que nos dava metas para nós atingirmos. Nós hoje estamos a falar no líder que dá a direção, mas não dá a meta, porque a meta é o infinito.
ok? E estamos a falar de alguém que é capaz de abraçar o desconhecido. Tipicamente, o líder, ele vai encorajar ou não aquilo que ele sabe que dá certo. O líder agile é aquele que encoraja a descoberta, é aquele que encoraja a desbravar novos campos que não são conhecidos. Enfim, é um posicionamento diferente de liderança. Nexialismo. Nexialismo eu costumo dizer que é o renascimento do século XXI. O que é o nexialista? É aquele que é capaz de tirar nexo entre recursos diferentes e informações diferentes e áreas diferentes das empresas. O Leonardo da Vinci, quando pintou aquele quadro que está no Louvre, que é uma asa de um pássaro azul, que pintou com grande mestria, ele depois, na sequência, ele estudou a anatomia da asa do pássaro, de uma forma que ainda hoje os livros de biologia reproduzem, e também criou a arquitetura das asas dos aviões, a aerodinâmica, baseado no estudo que ele teve da asa do pássaro biológica. Não é? Agora, a grande questão é, ele é mau engenheiro porque é bom biólogo? Ele é mau biólogo porque é bom pintor? Ou ele é muito bom porque é tudo isso ao mesmo tempo? É disso que nós estamos a falar do nexialismo, da capacidade de interrelacionar os conhecimentos. Outra questão que eu acho que vocês vão achar estranho eu dizer que o digital nos leva ao retorno ao analógico, não é? Então o digital é que nos leva ao analógico, parece que há aqui um retrocesso. Na realidade, o analógico é quando nós temos um espectro ilimitado de hipóteses. Se eu pegar numa rosa, eu não consigo definir quantos tons de vermelho tem essa rosa, porque as nuances são praticamente impossíveis. Se eu fotografar com uma máquina digital essa rosa, eu vou ver que ela tem um número limitado de pixels, um número limitado de cores. Então, o digital está relacionado com a padronização. Mas é a tecnologia que nos permite passar do analógico nos permite passar do digital para o analógico. O exemplo está aqui é o seguinte: nós antes tínhamos as costureiras e os alfaiates que faziam a roupa à nossa medida. Então cada pessoa tinha uma roupa única. Depois a indústria achou que isso não era muito rentável e resolveu fazer o pronto a vestir com 4 ou 5 padrões de tamanho. Hoje a tecnologia permite voltar a ter roupas personalizadas. A pessoa passa no scanner, tira as medidas, o plotter corta a roupa, o robô cose a roupa e a pessoa sai da máquina com uma roupa única que é específica. Então é a tecnologia que nos permite voltar de novo ao campo das infinitudes. E isso é muito importante para as competências do RH. Antes nós fazíamos políticas gerais. Hoje temos de quase fazer uma política para cada uma das pessoas. Da individualização. A Ana Lini vai falar muito melhor do que eu sobre este tema, sobre o unlearning, mas o unlearning é necessariamente uma das competências mais importantes. Porquê? Porque é muito mais difícil desaprender do que aprender. E nós vivemos todo o tempo a ter necessidade de reequacionar os nossos conceitos, a aprender novos conceitos e, sobretudo, ter capacidade, ter espaço mental para aceitar essas inovações. Então estamos a falar de uma disrupção, não de uma continuidade, mas de uma descontinuidade e de uma transformação à velocidade exponencial. E o Analytic, que o Helder também nos vai falar com grande propriedade, mais à tarde, é essencialmente uma visão para o futuro, não é olhar para o passado. Analytic não é estatística, Analytic é probabilidade. É nós usarmos informação para ser capaz de promover cenários futuros. Temos também que desenvolver a competência da desmaterialização. Hoje nós vivemos num mundo
que é, sobretudo, um mundo virtual. Eu gosto de dizer que vivemos num mundo virtual, são pessoas reais num mundo virtual. É trabalho virtual com profissionais reais. Para terem uma ideia, hoje já existem 2 milhões de pessoas que trabalham no metaverso. Okay? Que o seu espaço de trabalho regular é o metaverso. E a previsão que nós temos para os próximos 3 anos é que 23 milhões de pessoas trabalhem permanentemente no metaverso. Então não estamos a falar de um produto, de uma realidade remota, estamos a falar de alguma coisa muito real. E por último, a competência que acaba por ser a síntese de todas as outras é a maturidade digital. Ou seja, não é a forma, não é o uso ou não uso de tecnologia ou a quantidade de horas que vocês passam agarrados à tecnologia, mas é a finalidade com que vocês usam a tecnologia. O que é que a tecnologia vai mudar nas vossas vidas e nas vossas organizações? O que é que vocês vão fazer diferente? Que negócios vão desenvolver a partir da utilização da tecnologia? Que processos vocês vão desenvolver a partir da tecnologia? E como é que isto tudo vai acabar? Nós não estamos a falar de um futuro remoto, estávamos a falar do presente absoluto. Nós vamos entrar na era da supremacia quântica. Para vocês terem uma ideia da diferença da era digital para a da supremacia quântica, um computador quântico consegue processar em 100 segundos aquilo que o computador digital mais potente atual conseguiria processar em 10.000 anos. Então, é praticamente inimaginável as possibilidades que vêm na frente. E não estamos a falar de alguma coisa que vai acontecer daqui a muitos anos. A IBM já tem 210 empresas usando computadores quânticos. Em 2025 vai ter uma abordagem massiva no Brasil e 2030 vai ser a abordagem tecnológica dominante no planeta. Bom, procurei ser quântico na minha conclusão e era isso que tinha para vos apresentar hoje.